Olá. Nos parágrafos finais do seu livro A Chave da Teosofia, Helena Blavatsky estabelece um fato fundamental para os teosofistas que quiserem entender o presente e o futuro do movimento teosófico. Ali, Helena Blavatsky estabelece o fato de que o movimento teosófico está ligado às causas do futuro humano. Ou seja, traduzindo em outras palavras, do ponto de vista técnico, o movimento teosófico tem um tipo de ensinamento original que tem como função ativar uma inteligência um pouquinho mais superior nas consciências humanas, que é a consciência da fraternidade, a consciência da lei da fraternidade, independentemente dos casulos burocráticos, religiosos, filosóficos, ideológicos, políticos, culturais e etc., que as pessoas normalmente costumam construir. Eu construo o meu casulo de conforto e comodidade e o que tiver fora desse casulo eu odeio, inclusive. Compito, critico, ataco, acuso e odeio. Daí vem as competições, o ódio, a inveja e tudo mais entre diferentes grupos humanos. Mas existe uma inteligência um pouquinho superior a isso que permite a gente descobrir a vivência da fraternidade universal. Então, esse é um dos aspectos do Dharma, do dever do movimento teosófico, no sentido de ser um farol que ilumina os próximos passos para o futuro da humanidade. Mas ela diz que para isso é preciso ser leal ao ensinamento original. Isso é que complica um pouco, porque para ser leal ao ensinamento original é preciso vivenciar o ensinamento original. E será que o movimento teosófico é capaz de viver o ensinamento original? É uma pergunta fundamental que cada um deve aplicar a si próprio. Será que eu sou capaz de viver à altura, de viver de maneira minimamente coerente com o ensinamento original da teosofia? Blavatsky escreveu em 5 Messages, 5 mensagens para os teosofistas norte-americanos, que a ética da teosofia é mais importante do que as explicações racionais sobre fenômenos ocultos ou cósmicos. Detalhe muito importante. Ou seja, eu tenho que viver na minha vida, nos meus hábitos diários, eu tenho que viver, ainda que imperfeitamente, porque os hipócritas fazem de conta que são perfeitos. Eu vou viver imperfeitamente, mas eu vou viver com sinceridade, até onde eu posso, o ensinamento original. Isso é fundamental para que o movimento teosófico tenha legitimidade naquela sua busca de ativar uma inteligência um pouquinho menos ignorante, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais universal, de modo a que nós paremos de fazer guerra, paremos de ser hipócritas, deixemos de odiar uns aos outros e reconheçamos que ser irmãos não é um convite para ser fratricidas. Ser irmão é um convite para a ajuda mútua. É uma coisa aparentemente tão fácil de entender do ponto de vista intelectual, mas é bastante difícil, como a gente vê pelos acontecimentos históricos desde 1891, quando Helena Blavatsky morreu. A gente vê de 1891 até a primeira metade do século XXI que não é fácil viver em fraternidade entre povos, entre nações, entre partidos políticos, entre pessoas em geral. As pessoas não têm o tipo de autoestima necessária para viver de modo a respeitar os outros, porque é preciso ter autoestima, preciso ter respeito por si mesmo para poder respeitar os outros. Então, a falha do movimento teosófico, ou uma das principais falhas do movimento teosófico, desde 1891, quando Helena Blavatsky saiu de cena e abandonou seu corpo físico, passa pelo relativo fracasso em criar uma disciplina diária espiritual coletiva
ou seja, compartilhada entre pessoas, as pessoas trocando impressões, trocando vivências e aprendendo umas com as outras, de modo a criar uma massa crítica, a criar um impulso coletivo, renovador, fraterno, mas que transcenda uma fraternidade, a ideia de uma fraternidade fechada que luta contra as outras fraternidades. É muito mais fácil você ser patriota se você odiar as outras nações. É muito mais fácil ser um bom membro de um partido político se houver uma possibilidade de extravasar toda a frustração acusando e odiando os outros partidos, e assim sucessivamente. A questão é ser fraterno em uma comunidade e ser amigo de todas as outras comunidades humanas ao mesmo tempo. Para isso é necessário, então, ativar aquela inteligência um pouquinho superior à inteligência tribal, em que nós nos amamos aqui dentro da nossa tribo e vamos à guerra com todas as outras tribos. Temos que ter uma visão de tribo, uma visão tribal um pouquinho mais evoluída, em que as diferentes tribos não fazem guerras umas contra as outras. Até porque há guerras agora com armas nucleares, potencialmente. Então, o limite da guerra nuclear nos impede de continuar sendo fratricidas. Era tão bom ser fratricida? Não, não era tão bom. Mas agora é impossível ser fratricida. Porque ninguém tem permissão para destruir o planeta. Agora, o problema básico do movimento teosófico, ou um deles, é viver de acordo com o ensinamento original. O ensinamento original não é respeitado se nós repetirmos como papagaios o que os clássicos escritos por HPB e as cartas Mahatmas nos apresentam. Não. Ser original, ser leal ao ensinamento original é viver de acordo e recriar esse ensinamento na própria vida diária nossa, individualmente e como grupos de estudantes, iluminando, esclarecendo e pesquisando o melhor de cada religião, de cada filosofia, e vivendo da nossa parte essa pesquisa universal de estudos comparados, vendo o melhor em cada um. Agora, nas cartas dos Mahatmas, nós temos, lá nos anos 1880, uma indicação que serve como, vamos dizer assim, radiografia do movimento teosófico nessa primeira metade do século XXI, até onde nós estamos aqui na década dos 2020. Isso está na página 76 do volume 1 de Cartas dos Mahatmas, carta 11, página 76. O mestre, falando da Sociedade Teosófica Britânica, da Sociedade Teosófica na Inglaterra, ele diz o seguinte: e essa é também, depois dele falar de um fracasso anterior de um grupo esotérico na Inglaterra, ele diz: e essa é também a razão porque a Sociedade Teosófica Britânica não dá praticamente um só passo adiante. Aqui está praticamente, quer dizer, não dá na prática, é na prática. Na teoria as coisas podem ser até muito, muito bonitas, mas é na prática que a coisa pega. É na prática que o karma testa e as pessoas, vamos dizer assim, são derrotadas. Seus membros, os membros da Sociedade Teosófica Britânica, pertencem à fraternidade universal, mas só de nome, e gravitam, no melhor dos casos, para o quietismo, uma paralisia completa da alma. São intensamente egoístas nas suas aspirações e colherão apenas a recompensa do seu egoísmo. Em várias passagens das cartas, os mestres deixam claro que a motivação determina o resultado. Para uma motivação egoísta, eu quero ser o iluminado, quero que todos me admirem porque eu sou realmente um tremendo de um sábio. Com esse tipo de motivação, não sai nada que preste. Né? A não ser a derrota, porque a derrota vale como lição. Se eu pelo menos souber que estou derrotado. Porque o pior é quando a pessoa é derrotada e não sabe que está derrotada e acha que é vitoriosa. Então, o calcanhar de Aquiles do movimento teosófico, ou um deles, tá? O ponto fraco do movimento teosófico, ou um deles, é a relação entre teoria e prática.
Não faltam papagaios elegantes no movimento teosófico, não faltam papagaios elegantes na política, não faltam papagaios elegantes na cultura, em todos os aspectos da vida humana. Temos as melhores papagaiadas de sempre. Mas falta reforçar a Antacarana, falta reforçar a relação entre céu e terra na nossa vida. Então, é reforçando a relação entre ideal e prática na vida diária, através de uma disciplina diária imperfeita, mas relativamente eficaz, que o movimento teosófico pode se tornar mais verdadeiro e pode se tornar mais responsável em relação ao futuro da humanidade. Eu penso que esse é um dos desafios para o movimento teosófico resolver, não de uma maneira final ou perfeita, mas resolver de uma maneira prática, imperfeita, porém real, produtiva, se possível na primeira metade do século XXI, de maneira a evitar o pior e possibilitar o melhor em termos de evolução humana no nosso século. E a vida de cada um dos teosofistas bem-intencionados, que tem um certo sentido de responsabilidade pelo futuro da humanidade, a vida de cada um é, ou pode vir a ser, um laboratório de pesquisa sobre como viver de uma maneira teosófica no século XXI, isto é, transformando a minha vida num laboratório alquímico em que vai surgir pouco a pouco o tipo do cidadão responsável da humanidade fraterna do futuro. Cada um de nós pode dar um pequeno passo e, somando, todos coletivamente podem dar um passo talvez significativo, talvez importante nessa caminhada em que a humanidade vai descobrindo fases mais inteligentes da sua própria história, em que o fratricídio é deixado de lado, as guerras são deixadas de lado, o ódio como maneira de escape das frustrações pessoais é deixado de lado, e a emoção da ajuda mútua, a emoção da amizade incondicional, a emoção do querer o bem de todos os seres passam a ganhar mais espaço. Nada disso vai acontecer, talvez, de uma maneira dramaticamente imediata. Se fosse possível, seria ótimo, mas eu não creio que seja. É ganhando pouco a pouco, num nível de consciência, no outro nível de consciência, no outro aspecto, que a gente vai somando o que se diz em inglês momentum, um impulso somado que vai aos poucos transformando a soma do karma humano de uma maneira que a gente talvez nem perceba. Quando vê, já foi. Quando vê, já passou do ponto crítico. Talvez até já tenha passado, no momento que eu estou dizendo isso, já tenha passado do ponto crítico e existam apenas tempestades em copo d'água, tempestades no plano superficial do oceano do karma humano, mas que nas correntes mais profundas do karma humano os problemas já estão resolvidos e eles precisam só ser trazidos ou ter tempo suficiente para que venham pelo seu próprio impulso para cima do oceano e possam ser percebidos pelos seres que estão olhando mais a superfície dos acontecimentos, como é o nosso caso. Mas eu penso que a ideia central é essa, que o movimento teosófico, ou pelo menos setores do movimento teosófico, tem que aprender a ter uma vida diária em consonância com o ideal, com o ensinamento original, que implica criar cada dia uma vida que está em harmonia com o ensinamento original das cartas Mahatmas e de Helena Blavatsky.